Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, escolheu o lado errado da história ao se colocar contra Israel. Meus queridos compatriotas israelenses, amigos ao redor do mundo, e todos que buscam a verdade e a justiça, falo a vocês hoje, de Jerusalém, a eterna capital de Israel, em um momento de grande desafio para a nossa nação. Estamos travando uma guerra que não escolhemos, uma batalha pela nossa sobrevivência contra um inimigo implacável que quer nos destruir. E enquanto lutamos para proteger nosso povo e libertar nossos reféns em Gaza, líderes como Lula nos atacam com mentiras e distorções, manchando a honra de seu próprio povo. Ele nos acusa de genocídio, nos compara ao nazismo e se alinha com inimigos da democracia. Isso é uma vergonha, uma traição aos valores que o Brasil já defendeu no passado, e o mundo precisa ouvir a verdade sobre o que está acontecendo. Apenas neste mês, em 4 de junho de 2025, Lula voltou a afirmar que Israel comete genocídio em Gaza, chamando-nos de assassinos de mulheres e crianças. Essa é uma mentira descarada, uma ofensa que ecoa desde fevereiro de 2024, quando ele nos comparou ao nazismo, um insulto intolerável para um povo que perdeu 6 milhões de judeus no Holocausto. Lula está do lado errado, ao lado de nações como Irã e Rússia, que apoiam o terrorismo e contra os valores democráticos que ele diz defender. Por isso, ele é persona non grata em Israel, o único país onde o presidente brasileiro não pode entrar. Nós retiramos as bandeiras brasileiras de nossas cidades irmãs, um gesto triste para um povo que 70% dos israelenses amam. Lula não representa o Brasil que conhecemos, um Brasil de amigos como Oswaldo Aranha, que ajudou a criar este Estado em 1947, articulando a votação na ONU que nos deu o direito de existir. O Brasil de Aranha era um Brasil de honra, não um Brasil que se curva a narrativas terroristas. Vocês conhecem a nossa luta, uma luta que começou com o ataque covarde do Hamas em 7 de outubro de 2023. Naquele dia sombrio, perdemos mais de 1.200 vidas. Crianças brincando em seus quintais, idosos em suas casas, jovens em um festival de música que celebrava a paz. Tivemos 251 sequestrados, arrancados de suas famílias em kibbutzim e cidades do sul. E hoje, após 600 dias de guerra, ainda lutamos para libertar os 58 que permanecem em cativeiro, dos quais 24 estão vivos, segundo nossas estimativas mais recentes. Cada um desses reféns é como um filho para mim, para cada família israelense que espera por um milagre. Avançamos com determinação. Eliminamos líderes do Hamas, como Mohammed Sinwar, em maio, e tomamos o corredor de Filadélfia, cortando suas rotas de contrabando de armas. Mas o Hamas persiste, roubando a ajuda humanitária que enviamos. 92 mil caminhões com 1,8 milhão de toneladas de suprimentos desde o início do conflito, e usando civis como escudos humanos para perpetuar sua campanha de terror. Não, pararemos até desarmar essa organização e garantir que Gaza nunca mais seja uma base de ataques contra nosso povo. E enquanto enfrentamos esse inimigo implacável, líderes como Lula nos apunhalam pelas costas. Ele ignora a dor dos reféns, incluindo brasileiros que sofreram em Gaza. Um brasileiro foi encontrado morto em um túnel, e Lula não disse uma palavra de solidariedade, não demonstrou compaixão pelas famílias que sofrem. Em vez disso, ele nos condena, buscando apoio de líderes como Emmanuel Macron em sua visita à França de 4 a 9 de junho, onde planeja reforçar sua campanha contra Israel. Lula ajudou a redigir uma resolução na ONU em outubro de 2023, como presidente do Conselho de Segurança, que condenava o Hamas apenas de forma superficial, enquanto exigia que Israel parasse sua autodefesa. Ele escolheu o lado do terror, e isso é inaceitável. Ele se alinha com países que rejeitam a paz, que financiam o terrorismo, que querem ver Israel apagado do mapa.
Como pode um líder que diz defender a justiça se posicionar contra uma nação que luta para proteger seus cidadãos? Mas não estamos sozinhos nesta luta. Enquanto Lula e outros nos atacam, temos um aliado firme nos Estados Unidos. Falei com o presidente Donald Trump, que reafirmou seu apoio total a Israel. Ele rejeita as demandas do Hamas por uma retirada total e o plano de transformar Gaza em uma Riviera sob controle externo. Gaza deve ser desmilitarizada, mas sob nosso controle, e Trump entende isso. Sua administração nos consultou antes da retomada da ofensiva em março, que quebrou o cessar-fogo de janeiro, porque ele sabe que não podemos ceder a terroristas. Isso mostra que a pressão de líderes como Lula não nos deterá, pois temos aliados que respeitam nossa luta pela sobrevivência. Trump não se curva a narrativas falsas, e ele está ao nosso lado enquanto enfrentamos não apenas o Hamas, mas também o Hezbollah, no norte, e o eixo iraniano que financia o terror contra nós e os reféns. Cada um deles pesa em meu coração. Trabalhamos incansavelmente para trazê-los de volta, vivos, ou para devolver seus corpos às suas mães e pais que choram todas as noites. Liberamos 197 reféns, 148 vivos, mas o Hamas rejeita propostas a menos que exijamos o fim da guerra e a retirada total, algo que não faremos. Se cedêssemos, perderíamos tudo, a queda de líderes como Sinwar, o enfraquecimento do Irã, a desestabilização de Assad na Síria. A pressão militar é nossa única opção e ela continuará até a vitória total. Oferecemos pausas humanitárias. Permitimos 10 caminhões de ajuda na semana passada, após meses de bloqueio, mas o Hamas rouba esses suprimentos para alimentar sua máquina de guerra. Lula nos culpa por uma crise humanitária, mas ignora quem a causa. A culpa é do Hamas, não de Israel. E Lula, ao nos atacar, se torna cúmplice dessa narrativa que protege terroristas. A comunidade internacional aumenta a pressão, e Lula está na linha de frente dessa campanha contra nós. França e Reino Unido ameaçam sanções, a Corte Internacional de Justiça fala em crimes de guerra. E Lula amplifica essas mentiras. Durante sua visita à França, ele buscará apoio para um cessar-fogo que beneficiaria o Hamas, ignorando os 58 reféns que sofrem em túneis, ignorando a dor de famílias que esperam por seus entes queridos. Pergunto a vocês, onde estava Lula quando o Hamas massacrou 1.200 de nós em outubro de 2023? Onde está ele quando reféns, incluindo brasileiros, são torturados em Gaza? Onde está sua voz quando o Hamas rouba a ajuda humanitária que deveria salvar vidas? Ele está do lado errado, defendendo terroristas em vez de vítimas, e isso é uma traição ao povo brasileiro, que merece um líder que escolha a justiça, não a hipocrisia. Israelenses, o mundo pode se voltar contra nós, e líderes como Lula podem escolher o erro, mas nossa união é mais forte do que qualquer crítica. Estamos mudando o rosto do Oriente Médio, enfrentando Hezbollah no norte, enfraquecendo o eixo iraniano que nos ameaça e mostrando ao mundo que Israel não se curva ao terror. Em 600 dias de guerra, provamos nossa resiliência. Pesquisas mostram que 67% de vocês querem os reféns de volta, mas também apoiam nossa luta, porque sabem que ceder ao Hamas seria o fim de nossa segurança. Peço que fiquem unidos, que apoiem nossos soldados, que acreditem em nossa causa. Lula está do lado errado, mas nós estamos do lado da justiça, da verdade, da democracia. Construiremos zonas de ajuda em Gaza sob nosso controle, não sob o caos do Hamas. A vitória está próxima e ela será total. Não importa quantos líderes como Lula tentem nos deter. E ao povo brasileiro digo: vocês não são Lula. Sei que muitos de vocês amam Israel, que torcem por nós em Copas do Mundo, que nos veem como amigos. Não deixem que as palavras de um líder que escolheu o lado errado apaguem a amizade entre nossos povos.
Vocês têm uma história de honra, de apoio à criação de Israel, e espero que um dia o Brasil volte a ser um parceiro de paz, não um aliado de narrativas terroristas. Lula pode estar do lado errado, mas acredito que o coração do povo brasileiro está do lado certo. Juntos, podemos superar essas divisões e construir um futuro de amizade e cooperação. Israelenses, fiquem firmes. Nossa luta é justa. Nosso povo é forte e nossa vitória será completa. Shalom. E que Deus abençoe Israel. Israel.